Vocês aí. É isso aí. A terceira pergunta é de um nosso amigo que não se identificou. E na era da modernidade, nessa era do chip, cartão de crédito, nós, mesmo antes de eu professar a minha fé em Cristo, eu já tinha algo que todos acreditam que o chip possivelmente seria a marca da besta. Professor Davi, existe uma possibilidade do chip ser a marca da besta nos dias de hoje, sim ou não? Não. Não existe. Tanto é verdade que a gente pode falar isso citando um pouquinho atrás, antes do chip, né? Não sei se vocês chegaram a pegar esse tempo, eu peguei. Quando as mercadorias que eram vendidas nos supermercados, perfumarias, não tinham código de barra, né? Que criaram o sistema de leitura de código de barra. Até mesmo nesse momento que criaram, pensavam que esses códigos de barra seriam códigos de barra associados à questão de Satanás, a besta, propriamente dita. E não foi. E não foi. Tanto é verdade que hoje nós temos outros tipos de códigos que podem ser lidos em mercadoria também, né? Criptografados, no caso. Agora, o grande problema da maioria das pessoas acreditarem que o chip seja um meio da marca da besta está no sentido de que nós não somos máquina. Nós não somos máquinas. Nós somos seres pensantes, que somos formados aqui. Um chip, quando é colocado em mim, não muda a minha ideologia aqui. Esse é o grande problema. Todas as vezes que Satanás quis mudar alguma coisa na história e trazer pessoas para o seu lado, ele trouxe no aspecto ideológico. Não no aspecto de imposição, de colocar uma marca em alguém e dizer agora você é meu. Não. Ninguém fica endemoniado, fica possesso ou se torna seguidor de Satanás, seja lá quem for, como se denomina ele. Ninguém se torna seguidor dele sem entender a ideia dele. Tem que haver uma ideia por trás daquele que eu quero servir. Entende? É a mesma coisa Cristo. Cristo não colocou marca nenhuma em mim. Cristo não colocou chip nenhum em mim. Mas eu simplesmente ando e vivo apaixonado por Cristo. Eu sirvo a Cristo. Por quê? Porque eu entendi as Escrituras. Eu entendi o Evangelho. O Evangelho entrou na minha vida e mudou a minha maneira de ser. Eu poderia resistir ao Evangelho, eu posso ainda resistir ao Evangelho, dependendo da situação em que eu estiver. E isso parte da onde? Da capacidade que o ser humano tem no pensamento. Então, meu questionamento, dentro da minha argumentação e resposta, seria mais ou menos essa. Até que certo ponto, um chip em você pode mudar a sua maneira de pensar. Como que isso pode acontecer? Eu não sou uma máquina. Parece que nós estamos vivendo essa pergunta, parece que ela remonta-se à espécie de tecnologia que se dava, por exemplo, no Exterminador do Futuro, onde o Arnold Schwarzenegger é uma máquina, onde o seu opositor também é uma máquina, todo mundo programado. E tem alguém por trás daquela máquina que programou aquela máquina, entende? E quem é que está por trás de nós que nos programou? Nós temos um Criador que é Deus, mas somos criados inteligentes. Nós podemos escolher ou não determinada coisa. Vocês estão aqui porque vocês escolheram. Eu estou sendo entrevistado porque eu escolhi ser entrevistado. E isso passa pela inteligência, passa pela capacidade de se pensar. E um chip não pode mudar o pensamento de uma pessoa. O grande problema do chip que eu vejo seria a questão da falta de privacidade. Que quando eu coloco um chip em mim e eu tenho que colocar todas as minhas informações no chip, seja lá o que for, eu perco a minha privacidade, como nós já temos perdido. O Android do celular. Sim, entendeu? As pessoas estão aí, a sua vida todinha está na rede. Tudo que você coloca, nome, CPF, está tudo na rede. De certa forma, nós já estamos sendo vigiados 24 horas por dia, uma espécie de Big Brother eletrônico, virtual, entende? Mas, Davi, isso não seria aqui meio que uma plataforma sendo montada para algum sistema pré-estabelecido do maligno? Qual que seria a sua explicação teológica, assim, então, para o texto bíblico? O que de fato poderia ser essa marca da besta colocada na mão ou na fonte? Esta marca da besta, que o pessoal, aqui a gente lê no caso como o número 666 no livro de Apocalipse, que alguns vão dizer aqui até que seja talvez um número simbólico também e tal, independentemente de acreditar que seja literal ou não isso, é que
não tem como você dizer 100% o que é. Por mais que nós tenhamos estudado teologia, pode fazer mestrado, PhD, divindade, seja formação em divindade e teologia, não vai mudar nada. É um tipo de texto que as pessoas não têm resposta absoluta do que de fato é. Entende? Agora, se tivermos que ter uma marca, as pessoas que terão essa marca serão pessoas que terão que ser convencidas pelo próprio diabo de que elas têm que segui-lo, ser servos dele. Entende? Você, por exemplo, não é como se fosse a marca de um boi. Eu aferrou um boi, eu coloco lá a minha marca, por exemplo, digamos que a minha marca fosse DL, Davi Lucas, DL, eu coloco a marca em um boi, por exemplo. Esse boi vive no curral. Enquanto ele estiver no curral, eu terei sempre ele ao meu olhar. Mas se eu abrir o curral e ele fugir, terá a marca. Mas mesmo assim, essa marca não limitou ele de sair do curral. Mas ele sai sem destino. Sim. O contrato, ele vai ser devolvido ao seu... Sim, mas eu estou usando como exemplo, Rogério, de dizer o quê? Nós não somos bois marcados, nós somos seres inteligentes. Nós não somos dominados desta forma, como as pessoas pensam, que um chip pré-programado será implantado em mim e a partir deste momento eu me tornarei servo dele. Entende? É muito mais do que a gente possa imaginar. Chip já está sendo aí, de certa forma, superado por outras tecnologias que vão surgir no futuro. O texto sobre esse assunto, o professor, o senhor deve conhecer bem melhor do que eu e o Michel. Ele fala que será colocado uma marca que impossibilitará aquele que não tiver marcado, não tiver com essa marca, ele vai ser impossibilitado de comprar e vender. Uma vez você fora do sistema econômico neste contexto, você já era. Acabou o ser humano inteligente, inteligível, acabou-se tudo. Então, baseado nesse contexto, veja bem, baseado nesse contexto, às vezes foge a palavra, a violência. Baseado nesse contexto, a violência que a gente está vivendo nos dias de hoje, nós sabemos que o próprio sistema do mundo tem condições de acabar com todos os problemas da humanidade. É fome, violência, nós sabemos que tem condições para isso, mas eles não o fazem. Então a violência está caminhando por um processo que futuramente, igual eu sou da época que eu recebia dinheiro na porta da empresa, lá no escritório. Pegava dinheiro vivo e saía. De um tempo para cá, não se pode mais pegar dinheiro na empresa. Tem que ter uma conta bancária e tem que receber pela conta bancária. O processo monetário, o processo de movimentação de dinheiro, de cédula, tem sido cada vez mais restrito. Por exemplo, os bancos estão trabalhando com biometria. Os bancos estão trabalhando com a palma da mão, a digitalização da palma da mão. Então, cada vez mais difícil. Esse chip, ele vem numa característica onde que, no contexto da violência, eles vão dizer assim, tá perigoso você andar com cartão, porque você vai sofrer sequestro relâmpago. Esse é o contexto que nós estamos caminhando. De repente, eles baixam uma lei. Pode ser viagem ou não, mas é algo a ser analisado. Eles baixam uma lei. Ninguém vai poder ser registrado se não tiver o chip para sua própria segurança. Aí a pergunta é, o senhor colocaria o chip? Eu não teria problema de colocar. Eu não teria problema. No caso, se tivesse que se encaixar dentro desse contexto para recebimento de dinheiro ou transações, seja lá o que for, né? Tanto é verdade que essa coisa já existe no mundo, né? Mas é o que eu coloquei. Acho que o grande problema nesse aspecto é que a gente se torna privado da nossa liberdade. Sabe? Esse sistema privará as pessoas da sua liberdade. E é justamente isso que de fato um dia vai acontecer, certo? Agora essa questão que você colocou, por exemplo, que as pessoas, eles poderiam resolver esse problema, o sistema mundial, o G20, seja lá o que for, o tipo de bloco de governo que existe no mundo, poderia resolver. Mas por mais que a gente possa pensar que isso poderia ser resolvido agora, não será. Porque cada tipo de governo, cada sistema político tem o seu interesse. Tem seus interesses. Nós vimos aí agora recentemente a Inglaterra saindo do bloco que ela fazia parte, né, do BRICS, né, e independentemente disso, ela continua sendo uma grande potência.
Porque você vê, então não existe unidade entre eles, né? Para que isso aconteça hoje ainda. Portanto, é verdade que essa questão da marca da besta, para quem estuda escatologia e de fato tem um pouco de noção mais aprofundada, por mais que as linhas sejam diferentes de interpretação, a gente acredita que isso não vai se dar agora. Isso vai se dar durante um período chamado de grande tribulação, que seria um período específico onde o governo será centralizado nele, de acordo com alguns textos bíblicos cita. Mas isso vai acontecer, professor, de uma hora para outra? Ou você acha que a plataforma... Não, eu acredito que, de fato, pode ser que seja uma plataforma, pode ser que seja assim. Só que isso não vem começando desde agora, isso vem de séculos atrás aí, talvez a gente viva séculos à frente ainda. Não, o RG e a certidão de nascimento é uma... Sim, é um sistema de registro. Deixa de ser, né? Entendeu? A gente tem que entender o quê? Não havia sistema de registro na época de Jesus também? Sim, mas mesmo assim, Rogério. Mas mesmo assim, se eu não tenho o meu número especificamente, eu não compro, eu não vendo. Esse é o contexto assustador das escrituras. Que é onde a pessoa não vai comprar nem vender se não tiver. Quando chegar nesse ponto, aí é muito controversa essa questão do chip, né? Mas a resposta do senhor foi muito contundente, foi muito esclarecedora. Muito bem, então vamos para a quarta questão. E a quarta